Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Nessa oportunidade eu então quero comentar um pouco sobre essa notícia aqui, lá na Nigéria, que tem repercutido aí pelo mundo, onde mais de 7.000 cristãos foram mortos por extremistas islâmicos naquele país. É uma notícia do canal É o Mundo no Instagram, é um canal de notícias. É uma notícia também que tem repercutido em muitos outros lugares. Só que como a gente sabe, a mídia não mostra, né? A mídia, ela não tem interesse em mostrar esse tipo de notícia, porque é uma notícia que apresenta realidades que a agenda oficial dos governos não querem mostrar, principalmente governos que são governos voltados contra o cristianismo, contra Israel, contra a liberdade de expressão. Esse tipo de governo não gosta que seja publicada esse tipo de notícia, como também redes que são redes de comunicações que apoiam esse tipo de governo, que são contrários ao cristianismo, que são contra a família conservadora, eles não gostam de apresentar essas notícias. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, então, o que está acontecendo na Nigéria. Algo terrível, onde cristãos, simplesmente por ir à igreja e cultuar o Senhor, têm sido perseguidos e mortos. Lá não é somente a perseguição que acontece, lá acontece a morte. Na China está acontecendo, então, como eu já falei em outro vídeo, a perseguição. Mas na Nigéria estão matando cristãos por causa simplesmente deles professarem a sua fé. O grupo extremista que tem matado os cristãos naquele lugar, ele é de fé muçulmana, esse grupo, e ele, se eu não me engano, é o Boko Haram. E eles entram nas aldeias de cristãos e violam as mulheres, matam os homens e as crianças. É terrível. Então, mais de 7.000 cristãos foram mortos por extremistas islâmicos na Nigéria. Em meio a uma das maiores perseguições contra cristãos no país, muitos ainda mantêm a fé. Então, mesmo assim, os cristãos naquele país têm mantido a sua fé. E o nome do grupo realmente é o Boko Haram, então, né? É o Boko Haram. E o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico da África Ocidental. Milícias Fulani radicalizantes. Eles promovem esses massacres em aldeias, executam líderes religiosos, sequestram mulheres e crianças. Em junho, né, nós temos aqui, em junho, no massacre de Iewata, entre 100 e 200 cristãos foram mortos em apenas um ataque. Pouco depois, outro grupo, Fulani, assassinou 15 pessoas em vilas cristãs no estado de Plateau, deixando para trás casas queimadas e famílias destruídas. Então, enquanto líderes mundiais silenciam, comunidades cristãs são massacradas por extremistas islâmicos em um dos maiores genocídios, né, religiosos da atualidade. Então esse aqui é um dos maiores genocídios religiosos na atualidade e ninguém fala. Mas isso está na Bíblia, né? Que os cristãos eles seriam perseguidos pelo amor de Cristo, seriam mortos. E Jesus ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e contra vós disserem todo mal. Na visão dos mártires, lá em Apocalipse, são aqueles que por amor à fé, por amor a Cristo, perderam as suas vidas. Eles dizem ao Senhor que está sentado no trono, né? Até quando, Senhor, permitirás essa perseguição? E o Senhor, né, ele tem um tempo determinado para que isso aconteça, né? Tudo que está escrito vai acontecer. E nós, como cristãos, nós temos que nos conscientizar que nós temos que estar alertas, vigilantes, preparados. E também, como cristãos, temos que nos posicionar, não aceitar
esse tipo de coisa em silêncio, mas temos que denunciar, temos que falar e temos que trazer isso a público, porque hoje nós vivemos em um tempo em que ainda aqui no Brasil não chegou isso, mas e se um dia acontecer? Então nós temos que estar alertas, nós temos que estar vigilantes, nós temos que trazer isso à discussão e defender os nossos irmãos, lutar pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Então, nos primeiros 7 meses, de 2025, foram mortos mais de 7.000 cristãos. Algo divulgado pela organização InterSociety mostra ainda que quase 8.000 pessoas foram sequestradas em ataques sistemáticos que têm como alvo direto aldeias, igrejas e famílias cristãs. Então, o ataque é a família cristã. Os cristãos que não têm como objetivo atacar ninguém, fazer mal para ninguém, somente pregar o Evangelho, viver uma vida em Cristo Jesus, viver o amor de Cristo, estão sofrendo, Estão sofrendo martírio, estão sofrendo a perseguição. Esse número é estarrecedor. Uma média de 30 cristãos mortos por dia, mais de um por hora. Para ter dimensão, desde 2009 já são mais de 52.000 cristãos assassinados no país africano, então lá na Nigéria, Apesar da gravidade da perseguição religiosa contra cristãos na Nigéria, segue invisível a uma boa parte da imprensa internacional e das grandes organizações multilaterais. O mesmo Ocidente que se levanta por pautas ideológicas quando o assunto é a defesa de minorias cristãs, fecha os olhos ou relativiza a violência. Então, o interessante é nós mostrar isso aqui, que aqueles mesmos que defendem aborto, defendem pauta ideológica a favor de gênero, de casamento de pessoas do mesmo sexo, que defendem minorias, são os mesmos que se calam, bico fechado, diante das atrocidades que estão sendo cometidas contra os cristãos lá na Nigéria e em outros países. Que engraçado, Para defender aquilo que é do interesse deles, eles estão sempre prontos. Agora, não são esse mesmo tipo de pessoa que defende a vida, defende a liberdade, defende a igualdade? Onde está, então, esse tipo de pessoa para defender a vida de pessoas inocentes que somente pela causa de uma fé estão sendo mortas? Não são essas pessoas aqui também seres humanos, merecedores do nosso respeito, do nosso carinho, do nosso amor? Ou somente existe um tipo de ideologia e etnia e causa social que deve ser defendido? A causa social não é uma causa de todos? A igreja, ela não está inserida desde o princípio na sociedade, desde o tempo de Cristo, quando Cristo ele institui ela? A sociedade não depende durante todos esses séculos, grande parte, da igreja, porque a igreja trouxe consigo homens que receberam da parte de Deus sabedoria, e através dessa sabedoria, em muitos lugares, países cresceram e evoluíram por causa desse conhecimento. Então a igreja ela prestou e presta um grande serviço à humanidade. Tem muitos países, em muitos bairros, cidades, que se não fosse a igreja local estar ali presente, não haveria serviço social, porque o Estado não chega ali. Os homens que têm o poder em sua mão não ajudam, não fazem nada, e a igreja está lá, fazendo obra social, ajudando com roupa, ajudando com mantimento, com alimento. Onde estão os defensores das causas sociais nesse momento aqui, Estão calados, porque infelizmente as pessoas seguem uma pauta ideológica. Elas não seguem, elas não veem as vidas, elas não dão valor a isso, mas elas dão valor somente ao que interessa a pauta ideológica delas. Eu peço que você, se é cristão, ore
Peça que o Senhor guarde, proteja o seu povo aqui na terra nesses dias que estamos passando. Peço que você, que não é cristão, você seja compreensivo com essa situação e você também entenda que não é somente um lado que deve ser respeitado, protegido, mas é um todo. O cristão, ele também deve ser respeitado e a sua fé também deve ser respeitada. E aqui mostra que o governo é acusado lá na Nigéria de omissão criminosa. Então o governo não está fazendo nada, né? Isso aqui é interessante nós observarmos, né? Que o governo não quer fazer nada. O governo negligencia. Parece que o governo fechou os olhos para a causa dos cristãos, permitindo essas atrocidades. Então, isso é muito sério. O governo que deveria trazer a paz, trazer o consenso, trazer o entendimento entre os cidadãos, vire as costas para os seus cidadãos. Oremos pela Nigéria, oremos pelos irmãos que estão naquele território, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, conceda então livramento. Esse então foi mais um vídeo aqui de conscientização. Eu peço que você curta, compartilhe, com respeito, então comente, né, sem ofensas, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.